Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer o estudo que mostra o diagrama do juízo final. É um estudo fascinante. Ele revela quem é quem no julgamento de Deus. Quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o acusador e assim por diante. Vale a pena você abrir a sua Bíblia e considerar comigo esse tão importante estudo. O tema começa com Daniel, capítulo 7, versículos 9 e versículo 10, tá bom? Vamos lá? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que descrição solene do juízo! A Bíblia diz, o ancião de dias veio e se assentou, assim como eu estou sentado aqui. Mas esse ancião de dias é o Deus Todo-Poderoso. Ele se assentou e diz a Bíblia, começa o juízo. A Bíblia mostra Deus com cabelos brancos. Pergunto, será que Deus é um velhinho? Um bondoso velhinho? Não. Quando a Bíblia mostra cabelos brancos em relação a Deus, em nenhum momento a Bíblia está falando da idade de Deus, e sim da eternidade de Deus. Cabelos brancos simboliza experiência, simboliza segurança e simboliza eternidade. Todas as vezes que você ver alguém de cabelos brancos, por favor, respeite no mínimo. E se ele te falar alguma coisa, ouça com atenção. Porque pessoas com cabelos brancos significa que essas pessoas têm muita coisa para ensinar. São experientes demais. E quando a Bíblia diz que o ancião de dia se assentou e os cabelos eram brancos, isto quer dizer que Deus sabe o que fala. Na descrição que o profeta faz, na cena do juízo, ele diz, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Logo, logo, você vai ter a oportunidade de estudar sobre os livros do juízo. Mas o profeta diz, o seu trono tinha chamas de fogo e as suas rodas fogo ardente. Uma pergunta, por que neste texto da Bíblia, falando sobre o juízo final, por que aparece fogo? Qual a razão? Olha, o fogo significa duas coisas. Primeiro, o fogo queima para destruir e ao mesmo tempo ele pode queimar para purificar. O fogo no juízo, quando ele aparece nesta cena que o profeta Daniel descreve, isso significa que no juízo final, ou o juízo final, é para definir. Ou a pessoa vai ser purificada e salva pelo fogo do Espírito Santo, ou ela vai ser queimada e destruída pelo fogo do inferno. O fogo pode queimar e destruir, ou pode queimar e purificar. E eu espero que hoje você seja queimado pelo fogo do Espírito Santo. E quando eu falo queimado, você me entenda bem. Queimado os pecados, queimada a velha natureza, queimado aquilo que não é bom. É melhor que o fogo do Espírito Santo possa tirar as arestas, tirar o pecado queimando pelo fogo purificador, do que depois passarmos pelo fogo destruidor. Você não acha? Vale a pena. Então, vem aqui comigo e vamos relembrar algumas coisas do estudo anterior. O juízo final, lembra? Ele está dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de investigação, a segunda de comprovação e a terceira de execução. Aqui nós temos as 3 fases do juízo. Vem comigo e eu vou te mostrar na tela os detalhes das 3 fases para relembrarmos o estudo anterior. Está bem? Acompanhe atentamente porque isto é muito importante. Vamos lá. As 3 fases do juízo. A primeira fase, juízo de investigação. Você pode olhar aqui, investigação está acontecendo agora. Apocalipse 14, versículo 6 e versículo 7. Esta primeira fase, investigação, ela vai terminar um pouco antes da volta de Jesus. Conforme diz o livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 8. A segunda fase é a fase de comprovação. A fase de comprovação acontece exatamente, ou vai acontecer exatamente durante os 1000 anos. Não se esqueça que o período de 1000 anos começa com a volta de Jesus e termina com a descida da Cidade Santa. E a terceira fase do juízo é a fase de execução.
é quando Deus dá o veredito final, é quando Deus dá a sentença final. A fase executiva acontecerá após os 1000 anos, quando a Cidade Santa já estiver aqui na terra e quando todas as pessoas estiverem em pé diante de Deus. Inclusive, aqueles que já morreram ressuscitarão e todas as pessoas, desde Adão, desde Caim até o último a existir, todos estarão em pé diante de Deus. E aí sim, a fase executiva do juízo final. Agora, você precisa entender quem é quem nesse julgamento. Vamos analisar no computador e também na Bíblia quem é quem nestas 3 fases do juízo. Me acompanhe, por favor. Quem é quem nas 3 fases do juízo? Está preparado? Vamos analisar. Pega a sua Bíblia, pode chegar aqui e aqui no computador, exatamente, você pode olhar. Nós precisamos descobrir agora quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o acusador, ou quem serão as testemunhas, quem vai ser réu e qual vai ser a lei usada como norma para o juízo. E aqui eu tenho o diagrama do juízo final. O juiz, na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase. Se eu fosse ler todos os versículos para explicar isto, nós precisaríamos ler pelo menos 20 versículos da Bíblia. Nós não temos tempo hábil para isso, mas você vai poder tomar nota, porque eu vou dizer onde está escrito cada resposta para estas perguntas. Por exemplo, quem é o juiz? De acordo com o Salmo capítulo 50, versículo 6, ali deixa claro, a Bíblia é muito clara e diz, Deus é o juiz. Coloca essa frase, Deus é o juiz. Deus é o juiz na primeira fase. E nós precisamos saber quem é o advogado na segunda fase, na primeira e na segunda e assim por diante, e o acusador e assim todos. Eu vou colocar todos aqui para que você possa ter o quadro completo. Agora sim, Deus é o juiz na primeira fase. E aí vem uma pergunta. E na segunda fase, quem é o juiz? De acordo com o livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, nós encontramos, esse texto nós temos que ler, nós encontramos a seguinte afirmação. Diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqueles que receberam a autoridade de julgar, aqueles, mais de um, sim, mais de um. Se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, vamos fazer isso agora. O versículo 2 de 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois por acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Neste texto da Bíblia, nós descobrimos que os santos julgarão o mundo. Quem são os santos? Apocalipse 14, versículo 12, diz, os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Lembra dos 10 mandamentos? Estes são os santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, eu cheguei à seguinte conclusão, baseado na Bíblia. A Bíblia me diz que os santos ou os justos, tanto faz, atuarão como juízes na segunda fase. Incrível! Juízes. Não que as pessoas salvas tomarão decisões eternas na vida das pessoas, não. Isto quer dizer que os salvos, os santos, os justos, eles participarão como testemunhas, como juízes, para comprovar tudo que Deus julgou e decidiu. Os santos atuarão na segunda fase como juízes. E se você for salvo, você também atuará como um dos juízes na segunda fase do julgamento, durante os 1000 anos. Entendeu? E na terceira fase? Na terceira fase do julgamento, o juiz é Jesus. João capítulo 5, versículo 22 e 27. Vamos ler aqui João 5, versículo 22 e 27. Eu vou ler apenas o 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Jesus é o juiz. Viu? Nós completamos a primeira coluna. Quem é o juiz na primeira fase?